Primeira questão, primeiro case, eu trago para vocês uma hipótese aqui, que inclusive nós tivemos na prática, de uma startup que tinha três sócios. O capital dela era dividido em um sócio com 51%, outro com 39% e outro com 10%. Ela tinha passado por uma rodada de investimento, teve um valuation post-money de 16 milhões de reais, e 6 meses depois, o sócio que tinha 39% do capital social resolveu sair. Disse que tinha outros objetivos, estava vivendo um outro momento e achava mais interessante só sair da sociedade. Primeiro ponto, o contrato de investimento não tinha lockup, ou seja, não tinha nenhuma obrigatoriedade de que todos os sócios ficassem no contrato. E o contrato social que havia sido firmado era o padrão da junta comercial. Não tinha uma regulamentação mais detalhada do que aconteceria no caso de saída de sócios. E, além disso, não tinha acordo de sócios, que é um outro documento muito importante. E aí agora, como é que tu resolves uma situação dessa? Aqui eu trago para vocês a redação do contrato social, a cláusula específica que regulamentava o cenário de retirada do sócio. Ela era muito simplória, não entrava em detalhes, o que ela simplesmente dizia era que no caso de falecimento ou sendo interditado algum sócio, um caso que se aplicava para também qualquer hipótese de solução parcial, que também se aplica no cenário de retirada, que é o exemplo que eu mencionei para vocês do sócio dos 39% de participação societária. A única coisa que aconteceria é o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. Isso aqui é o padrãozão previsto no contrato social deles e também no que está previsto no Código Civil. Então, ele não indicava com clareza qual era o método de avaliação da sociedade e não determinava como que essas cotas iam ser pagas, o que poderia representar riscos bastante significativos. Qual é a consequência prática disso, na omissão do contrato? Era que a gente aplicaria esses dois artigos, os artigos 1029 e 1031 do Código Civil. O primeiro deles, o sócio que quer sair notifica e dá uma antecedência mínima de 60 dias. Conta 60 dias, ele já é considerado como um sócio saído da sociedade. E além disso, tu vai ter o pagamento da participação que ele teria direito a receber em 90 dias, ou seja, em uma parcela só. Isso representa o quê? Representa um risco enorme dessa empresa sofrer uma descapitalização absurda, porque não foi regulamentado em contrato. O que pode ser feito num cenário desses? Possibilidade de tu teres uma regulamentação mais detalhada disso. Aqui eu trago para vocês 4 itens que devem estar presentes num cenário como esse que eu mencionei. Primeiro, método de avaliação. Balanço patrimonial, fluxo de caixa descontado, múltiplos de EBITDA, múltiplos de IRR, seja o que for. Mas é muito importante que haja um critério claro, porque caso contrário vai ser o balanço patrimonial, que é o valor patrimonial. Isso pode ser extremamente prejudicial, por exemplo, no caso de falecimento de um sócio. Vamos imaginar que um sócio falece e ele deixa, executou, desenvolveu a empresa, ele se dedicou barbaramente, grande parte do futuro dessa empresa foi construído com base no esforço que ele teve. Se ele falecer e for o balanço patrimonial antes da empresa começar a gerar resultado, é bem possível que o balanço patrimonial gere patrimônio líquido negativo. Então, quer dizer que os herdeiros desse sócio que se dedicou anos, dedicou horas da sua vida, dias a fio, fiquem sem absolutamente nada. E toda aquela dedicação vai por água abaixo. Então, um dos mecanismos que tu pode regulamentar é dizer, se tu quiser sair da sociedade, a gente aplica um método. Se tu falecer, o método é outro, para evitar que haja um prejuízo dos herdeiros, no caso em que a saída desse sócio não se dá por uma questão voluntária, e sim porque ele faleceu. Então, ele não pode ser punido e seus herdeiros também não podem ser punidos. Então, fica mais essa questão. Forma de pagamento. Como eu destaquei para vocês, se o contrato social não regular nada, se paga de uma só vez. Só que se o valor for alto, isso pode representar uma descapitalização absurda que pode prejudicar a continuidade das atividades. Então é muito importante que tu preveja que o pagamento vai ser parcelado. Coloca que vai ser em 36 vezes, 48 vezes, 72 vezes, para dar tranquilidade, dar a possibilidade de encaixar isso no fluxo de caixa da empresa, para evitar essa saída abrupta de valores. Primeiro vencimento é a mesma coisa, joga para frente. Tá? E também, por fim, se discordar da avaliação, é importante que haja regulamentação sobre como resolver esse impasse.
porque é comum que tu dediques isso para uma outra empresa que vai ser a responsável por fazer essa avaliação. Vai ser uma empresa de consultoria em valuation que vai trazer, aplicar esse método com base na documentação contábil dessa empresa para descobrir quanto que ela vale.